Vimos no estudo de hoje do Livro dos Espíritos que não nos é dado desvendar os mistérios de Deus, as coisas profundas, por causa do nosso mundo. A gente pensa assim, não, é por causa do planeta Terra. A gente entende por mundo como se fosse um planeta, né? O mundo que eles referem, os Espíritos Superiores referem, o próprio Jesus refere no Evangelho, é esse estado de progresso que nós vivemos. É um estado transitório, estamos passando por essa experiência, nessa condição, rumo à luz. A gente viu que conforme a gente vai avançando em inteligência e bondade, os véus desse mistério vai rasgando e a gente vai compreendendo melhor as riquezas da sabedoria divina. É só a gente observar. Nós estamos tão atarefados, tão apressados e ansiosos, que a gente não faz nenhuma reflexão diária. As nossas orações é uma palavra atropelando a outra. E a gente não para observar esse movimento do universo, o movimento das coisas, dos acontecimentos, a nossa evolução como indivíduo e como humanidade. Nós estamos vivendo uma era da tecnologia, né? Digital principalmente. Mas e isso? Estava onde? A parte material de tudo isso, os aparelhos, a matéria que fez esses aparelhos não estava na natureza. Então faltava a evolução intelectual. Faltava aquele ligamento do ser com a sabedoria criadora. A gente viu que todos nós temos assistência, porque Deus nos fez à sua semelhança, e se Ele é a inteligência suprema, o princípio, ou a causa primeira de todas as coisas, a causa primeira da matéria, a causa primeira do espírito, que é a inteligência. Então Ele tem um grande propósito ao nos criar, é de nos ver evoluídos, aproximando dele em sabedoria, inteligência e bondade. Não é assim também com os pais? Nasce ali a criancinha e eles vão incentivando, vão dando tarefas, às vezes tarefas árduas, ter que ir para a escola não é fácil, né, Feliz? Tem que aprender a estudar, aprender a ler, aprender disciplina. Assim também é a nossa vida. Falta-nos assim, às vezes, um tempinho para a gente observar essas coisas. E a gente vê que do micro ao macro, tudo é um encadeamento das coisas para a perfeição. Então, com essas explicações que os Espíritos Superiores nos deram, tem coisas que eles falam, olha, nós não sabemos ainda, porque eles também estão em evolução. E tem coisas que eles sabem que eles não podem passar para nós, porque senão perturba o nosso mundo, o nosso estado mental. Nunca vimos um mundo tão perturbado tanto quanto o nosso de hoje, por conta de tantas informações, e a maioria delas desnecessária para o nosso dia a dia. Se a gente não tomar um cuidado de filtrar e direcionar o que nós queremos, nós entramos em perturbação por conta desse excesso de informação, de coisas que não têm necessidade ou que vão nos desequilibrar. E o Evangelho, a exemplificação do Cristo, é a direção segura para nós não ultrapassar esses limites, ficar contente com a posição que nós estamos, como ser humano, com a inteligência que nós já temos, não perturbar,
com as outras inteligências maiores do que as nossas, porque eles têm mais experiência, já viveram mais, por isso estão à nossa frente. Porque nesse século, nesse milênio, vai ser nos apresentado muitas coisas que antes nós não tínhamos condições de ver. Então, está havendo uma transição, uma mexida de toda essa organização, desse mundo nosso. Por isso que estamos tão ansiosos, porque estão mexendo esse espírito, essa inteligência, ela tem pressa, tem sede de justiça e sabedoria. E isso mexe com a nossa matéria, porque a gente viu que é uma trindade. É Deus o provedor de todas as coisas, o Espírito, o princípio inteligente, e a matéria, que precisa receber inteligência nossa. Hoje a gente está vendo aí, o homem sábio, eu não tenho condições nenhuma ainda nessa área. Os homens mais sábios, os missionários que descem à terra, dando inteligência para a matéria, intelectualizando a matéria, atendendo telefone, resolvendo problema. Às vezes você está falando com um robô e pensando que está falando com uma pessoa, né? Nos atendendo, tal. Então isso é intelectualizar a matéria. Não que ela tenha inteligência, tirou a inteligência dela ali, tirou a parte, o princípio inteligente que o Espírito nela coloca, ela acaba a inteligência. O nosso corpo, ele tem uma inteligência própria. Qual de vocês aqui que fala agora eu vou respirar? O corpo não faz sozinho? Então, é o Espírito intelectualizando a matéria. O Espírito saiu, a matéria não sabe fazer nada. Parece que é automático, mas tem um gerente de tudo isso aí, que os cientistas chamam de mente. Como eles disseram para nós agorinha, as palavras, não importa que palavra que vão dar. A gente é muito apegado à maneira e à palavra, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro. Eles disseram, o importante é que vocês entendam o que vocês estão falando. Porque a gente vai falar para uma criança a respeito de um assunto de uma maneira que ele possa entender. E com o mais adulto, com o mais intelectualizado, da maneira mais correta também, para aproveitar mais a conversa. E é sobre isso, né? Prestei bastante atenção no estudo hoje, e eu quero convidar todos vocês, na próxima segunda-feira eu vou trazer o meu livro, e quem não tiver, nós vamos deixar ali, né? Vamos deixar os livros do Livro dos Espíritos. Às vezes a pessoa esquece, toma um aqui emprestado, já tem um em casa, não precisa levar para ter dois. Acompanhar o estudo, entender, perguntar. A gente às vezes diminuir esse aceleramento do Livro dos Espíritos, né, de fazer 2, 3 assuntos, a gente fazer só um assunto para ficar debater sobre esse assunto, né, professor? É tão bom quando o aluno pergunta para o professor, né? No caso aqui não é professor, é facilitador, aquele que vem aqui facilitar. Eu não entendi o significado dessa questão, o senhor pode repetir ou alguém pode nos ajudar? E os bons espíritos estão aqui nos ajudando, nos inspirando. Não nos vai faltar inspiração. E aquilo que a gente não puder responder no dia, traz na próxima aula. Né? Até um incentivo para o facilitador, para os colaboradores estar buscando mais conhecimento, para que a gente saia mais rico, mais enriquecido, mais tranquilizados da nossa casa espírita. Porque é esse o fim. É essa a finalidade que o Evangelho, que a proposta do Cristo, que a proposta do Espiritismo tem para todos nós. A nossa iluminação, mas sem ofuscar os nossos sentidos, sem ofuscar a nossa visão, a nossa condição que nós temos. E reconhecer em nós a necessidade de aprender, de nos tolerar, de nos amar, para que a gente possa caminhar com mais segurança,
com mais confiança, com mais determinação. Porque o título do estudo da noite, do livro Pão Nosso, a escrita é de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a 36, até ao fim. Ele pega uma narrativa, uma fala de Jesus, que Mateus anotou no capítulo 24, através do versículo 13. Mas aquele que preservar até ao fim será salvo. A gente viu no livro dos Espíritos que conforme a gente vai depurando, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo os desígnios de Deus, a intimidade de Deus. E o que nos condena? A ignorância. É a falta de conhecimento. Os bons espíritos e o próprio Jesus, nas falas, nas entrelinhas do Evangelho, ele deixa claro que o que nos faz sofrer é a nossa falta de sabedoria. Por isso ele diz que conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então só sabedoria, porque amor é sabedoria, né? A ignorância é o ódio, é o orgulho, que nos atrasa e que faz a gente sofrer. Então, eu li esse versículo a minha vida toda. E eu já li esse livro aqui, assim, de pegar a sequência, 2 vezes. Pegar da capa ao fim, de capa a capa. E eu nunca tinha tentado para esse até ao fim. Eu entendia que até o fim da jornada, se a gente for fiel e preservar até ao fim, eu entendia que era até o fim, seremos salvos. Então, a grande finalidade da criação, a grande finalidade nossa, é salvar-nos da ignorância, através da sabedoria, né? Então, o fim é esse. Vamos ver aqui. Mas aquele que preservar até ao fim será salvo. E Emmanuel tinha esmiuçado isso no primeiro parágrafo. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simboliza término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. Estava mastigadinho e eu nunca tinha conseguido ver isso aqui, ainda tinha esse entendimento. E hoje, por isso que é importante a gente estar sempre voltando às obras, por isso que é importante a nossa volta no contato com a carne, para viver as experiências de novo, para a gente ter uma outra opinião. Deve ser por isso. É igual ler um livro. Você lê um livro só uma vez, você enxerga um tanto. Você estuda aquele livro, da segunda vez já não é mais leitura, né? Já é um estudo. Você já tem mais visão. Da terceira, muito mais. Da quarta, você começa a ver as entrelinhas. Deve ser assim também para o nosso espírito, para a nossa inteligência. Esse contato com as experiências, às vezes dolorosas, trabalhosas. Aí a gente vai adquirindo e tendo mais visão, mais experiência, e a gente vai rasgando o véu da ignorância e adentrando cada vez mais ao alvo, ao objetivo, que é a nossa própria salvação. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Né? Infelizmente, sempre teve dentro de nós os objetivos puramente materiais, né? De cada um de nós. É só a gente observar, uns com maior, outros com menor ênfase. E no campo da religiosidade, não falta isso também, né? A gente vê propostas de barganha, de alguns indivíduos, de algumas instituições. Olha, se você
preservar até o fim, Jesus vai te abençoar, vai te dar isso, vai te dar um carro novo, né? E a gente viu que a proposta do Evangelho, o Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Então é essa a proposta do Evangelho, para a gente compreender qual que é a finalidade da minha vida, da minha existência. Eis porque apenas consegue quebrar o casulo da condição de inabilidade aqueles espíritos encarnados que sabem preservar. Não é preservar não, gente, desculpa. Aqueles que sabem perseverar. Aqueles que continuam. Isso que nós fazemos toda semana aqui. Mês inteiro, o ano todo. Uns mais de 30 anos. Outros começando. Outros com 10, outros com 20. Aqui, do outro lado da rua, na outra escola. Perseverando na busca desse entendimento da nossa finalidade. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Veja só, quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Porque com o mundo que nós somos, de pouco entendimento das coisas espirituais, com esse véu ainda muito fechado, né, sem algumas frestinhas para alguns, outros às vezes totalmente sem condições de enxergar pela imaginação essa perspectiva, essa vida espiritual, fica muito difícil para nós. É por isso que o Cristo, através do Evangelho, está sempre nos incentivando. Nos incentiva muito mais do que nos cobra. Nos cobra pouco ou quase nada. Assim também são os colaboradores, nossos irmãos superiores, que vêm em nome do Cristo nos ajudar. Nosso anjo da guarda, como nós conhecemos o Espírito protetor, auxiliar de nós, às vezes ele vive em esferas inimagináveis para nós. E da onde ele está, ele nos auxilia. Basta que nós o busquemos através da oração. Quando nós oramos a Deus, Deus nos atende através das outras criaturas. E essa criatura que propôs, que nos ama de todo o coração, é esse Espírito protetor, inspirador, que cada um de nós temos. Um espírito familiar, né? E se a gente buscar através do pensamento, não tem barreira. Aonde quer que estejamos, seremos alcançados. Mas é preciso perseverar. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. A gente tem que parar de pedir a Deus os favores gratuitos, sem trabalho. O que nós ganhamos sem trabalho que nós valorizamos? Nada. Nós estamos formando uma geração fraca, porque nós estamos dando tudo para eles, sem nenhum, só favor gratuito, tudo que quer, com aquela desejo de fazer diferente, por conta dessa mudança mesmo, porque também não dava para ser mais igual era antigamente, igual a gente foi criado, né? Então é o ser humano buscando um meio, mas se a gente fizer muitos favores gratuitos, nem nós vai ter valor, porque não vai ter o espírito da gratidão, e nem o próprio feito, a benevolência que nós fez, seja material ou não, também vai repercutir valor nesses indivíduos. Então a gente tem que parar de buscar favores gratuitos na divindade. Nós temos
a inteligência, nós temos Deus em nós. Dá para a gente começar fazendo alguma coisa, né? Porque o provérbio já diz: ajuda-te, que os céus te ajudará. O amor e o bem está querendo sempre nos ajudar. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforços que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. Os pais, eles podem auxiliar os filhos no aprendizado intelectual, moral, até um limite. Chega uma hora que nós temos que assumir essa parcela da continuidade do aprendizado. E assim também é a nossa alma, o nosso espírito. Deus e toda a nação cooperadora do próprio Deus estabeleceu um limite que as coisas aconteciam por si só. Quando nós fomos presenteados com a razão, a inteligência diferenciada, a inteligência não, a razão, que é o discernimento do bem e do mal, do que eu quero e do que eu não quero, houve essa entrega. Aquela entrega que os pais falam: meu filho, agora você passa no vestibular, agora é com você. O papai mais a mamãe não vai pegar mais na sua mão para você aprender a ler ou para você ir e voltar. Não, agora é com você. E isso custa, né? Sofremos medo, insegurança, ficamos ansiosos, né? E assim também é o espírito. Olha a nossa condição aí, né? Medrosos, ansiosos, né? Inseguros, porque já somos adolescentes, já somos uns espíritos jovens, vamos dizer assim, na experiência evolutiva. E aí, né, a gente, como um bom filho, sempre recorre ao pai nas horas difíceis, e ele sempre atende a nós todos. Mas a gente não se furta, impune. A gente pode até furtar, mas não ficamos impunes quando não cuidamos da nossa própria evolução. Nós vamos sofrer as consequências disso. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Veja só, né? Amor e sabedoria. Não adianta ter só uma asa, vai precisar da outra. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. A gente vê no mundo muita reclamação, nós mesmos reclamamos, né? E nós não observamos que tem tantas coisas, uma infinidade de maneiras e de benevolência da criação para nós, do Criador para nós. Tudo. Começando das coisas materiais, né? Aquilo que a gente pode exemplificar. Olha que beleza desse momento. Estamos vivendo um momento de sombra no local que nós estamos, de repouso dos vegetais, mas com a repetição nós aprendemos a ter a certeza que amanhã o Rei Solar, o Rei Sol, vai aparecer no horizonte, vai iluminar e vai aquecer e vai fortalecer todos esses vegetais e tudo o que está em repouso durante essa noite. Isso já é uma certeza que nós temos. Nós não preocupamos com isso mais. Será que amanhã o dia vai amanhecer? Né? Às vezes a gente tem pressa, tem vezes, conforme a tribulação, que o dia amanhece mais rápido.
Mas a gente já sabe, a gente já consegue apaziguar a nossa alma. E agora o ser humano está nesse momento, buscando a era do Espírito, de nos conhecer, de reconhecer que a gente é algo mais do que um corpo, que a gente será, continuar sendo, depois que deixar esse corpo, né? Com mais gratidão, com mais cuidado, cada vez mais com o ambiente que nós vivemos. Essa questão ambiental, ela é muito importante para o espírito que já está desperto para a evolução espiritual. Porque a gente viu que é através desse contato com os ambientes. Hoje nós estamos na Terra, amanhã nós não sabemos. A próxima encarnação nossa, nós não sabemos se nós vamos estar no planeta Terra ou em outra escola, mãe. Mas a certeza é que nós estaremos, porque nós ainda não estamos prontos. Ainda nós não intelectualizamos o suficiente do ponto de vista material e muito menos desmaterializamos o nosso espírito. Por isso que temos essa necessidade dessa perseverança para alcançar o fim. Semelhante tarefa, essa tarefa, né, de talhar a nossa estrutura psicológica e espiritual, demanda esforço, enorme esforço. E a fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Parece que os dias é tudo igual, né? Mas cada um é único. Nesse dia, mesmo esse dia do ciclo nosso, é único. As oportunidades, única. Amanhã, eu posso até fazer a tarefa, mas eu não faço mais aquela tarefa que eu podia fazer hoje, né? Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Eu já tenho 20 anos, não aprendi a ler quando era criança, então não adianta mais. Aí sofre as consequências, porque chega uma mensagem no celular, a pessoa, ele quer o celular, ele tem o celular, né? Mas ele só pode receber áudio. Alguém indica um local, o nome de um ambiente, ele não sabe ler. E isso é um sofrimento. Então, e para o espírito também. Não, eu já sou espírita, agora eu não preciso fazer mais nada. Eu vou para a colônia, nosso lar, e lá vai ter tudo, lá não vou fazer nada, e vou ficar só na contemplação, blá, blá, blá. Não. Não vamos nos estacionar. Porque a alegria de viver não é no estacionar, é no caminhar. Pediram para um espírito sábio, para ele dizer aonde é que mora a sabedoria. Ele disse: no caminho, pode ir, né? E a pessoa caminhou, perguntou: rapaz, fulano de tal falou que a sabedoria estava aqui no caminho. E ele não entendeu, e ele falou: não, pode seguir, está no caminho, ele está certo, né? Porque a felicidade é isso, é superar, é desvendar, né, um segredo. A gente cria felicidades falsas, mas elas nos constrangem depois, nos cobram muito. A questão da drogatização, a pessoa fica alegre demais da conta quando usa qualquer tipo de droga, mas a hora que passa vem a frustração e a depressão. Por quê? Porque ela não é real, não foi uma conquista. A gente sabotou o nosso órgão de atuação do espírito principal. Nós sabotamos o nosso cérebro, e aí parece que as coisas ficaram tudo resolvidas, e a hora que volta à realidade, as coisas estão pior, estamos mais desacreditados, e ainda com uma tremenda dor de cabeça e uma tristeza muito grande.
né? E a felicidade é o quê? Quando nós conquistamos, nós superamos algo. Hoje não tem mais o vestibular, né? Quando nós fazíamos o segundo grau, que ia fazer o vestibular para entrar numa faculdade, a alegria que era de passar no vestibular. E aquilo perdurava o curso todo. No dia que a gente queria desanimar, ele lembrava, nossa senhora, mas eu não posso desanimar não, porque tinha 5.000 candidatos, e tinha 30 vagas, e eu fui o 30º a passar. Aqui eu estou, eu não posso largar a mão não, eu tenho que continuar. E assim também é a vida. Os acontecimentos que nos aborrecem, que nos tira o chão. Hoje ele tem essa força, mas amanhã nós vamos olhar para trás e a gente vê que ele não vai ter o mesmo valor. A gente vai reconhecer como uma experiência, como um aprendizado, e isso nos vai trazer felicidade. Eu estou vendo os pais ali com 3 crianças, tem mais uma lá para dentro, os 3 só, né? De vez em quando a casa cai para esses meninos, né? E eles ficam aborrecidos, a mãe fica aborrecida, o pai fica aborrecido. Mais tarde, quando eles crescer, que eles resolver, que eles entender, que enxergar, eles vão falar desse assunto e vão rir. Vai rir até daquela puxão de orelha ou aquela sovinha que de vez em quando acontece, assim meio escondido. Não foi assim com nós? É assim também com o nosso espírito. Então, quando as coisas estão muito ruins, do nosso ponto de vista, é porque vai ficar bom depois. Porque Deus está confiando em você, em mim, uma tarefa um pouco mais árdua, porque Ele sabe que você tem condições de passar por essa experiência. E que essa experiência vai gerar muitas felicidades no futuro. E às vezes muito, muito mais próximo do que a gente imagina. Então muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Né? Mais uma vez o Evangelho nos esclarece e nos convida para perseverar nessa busca. Porque até há pouco tempo, até a gente dar um passo a mais, a gente pensava no mal e realizava o mal. Né? Planejava e realizava o mal. Hoje, às vezes, nós pensamos no mal, planejamos, mas já não fazemos. Eu vou dar uma sova desse menino porque ele fez isso hoje. Depois o menino chega, eu vou deixar para amanhã. E vai postergando. E amanhã, às vezes, eles não vão precisar mais. Porque já aconteceu outras experiências e contornou tudo aquilo. E deve ser assim também Deus, em relação a nós. Né? Nós erramos aqui, e Ele fala, ele não fala meu Deus, né? Porque Ele é Deus. Né? Fala, e agora? Não. Agora vai viver outras experiências. E aí vai acontecer algo que vai nos despertar. Muitas vezes nós queremos desistir, porque o companheiro nos faltou, porque o companheiro escorregou e caiu, e a gente depositava muitas fichas naquela personalidade. Às vezes era diretor, ou era colaborador de uma instituição de respeito. E nós deixamos de olhar para o ser humano. Olhamos só para a tarefa, ou para o cargo, ou encargo que essa pessoa carrega. Esse ser humano é igual a nós. É igual a eu. É igual a você. Ele também está procurando essa perfeição. Ele também está talhando no seu intelecto espiritual os moldes da felicidade. E é comum a gente equivocar, porque não tem uma receita própria. Porque aquilo que nos alegra, que me alegra, às vezes não te alegra no estado que você está. Se nós estivéssemos no mesmo estado, com os mesmos desejos, com as mesmas perspectivas, às vezes alegrava.
porque somos diferentes uns dos outros, com o mesmo fim, mas diferentes em emoção, intelectualidade e condição de compreensão. Então é fundamental que nós nos conheçamos e também possamos observar o outro que caminha conosco. Porque a casca de banana que derrubou o companheiro ou a companheira, se fosse a gente tivesse pisado, também poderíamos ter caído. Então é muito importante a gente investir na gente, mas permitir também que o outro invista nele mesmo e que a gente também possa colaborar com o outro que caminha conosco. Então vamos agradecer a Deus, Criador de nossas vidas, de tudo que nos presenteia nesse universo. Agradecer aos bons espíritos que já o compreendem e o vê e que voltam para nós como irmão mais velho, amoroso e atencioso daqueles que ficam na retaguarda, desejando que alcancemos ao nosso fim, ao nosso objetivo de sermos felizes, sábios e amorosos, como são. Agradecer a Jesus, esse mestre de sabedoria e bondade, que desceu do reino de glória para nos auxiliar, pessoalmente, tomando em si um corpo igual ao nosso, vivendo as vicissitudes que a matéria deste planeta nos oferece, mas deixando o rastro de luz como caminho, verdade e vida para todos nós. Agradecer ao Espírito de verdade e toda a equipe do Consolador por nos abraçar neste momento de vida que cada um temos, através da doutrina espírita. Agradecer a todos os espíritos protetores, amigos e inspiradores de nossas vidas, pela paciência, pela persistência em nos ajudar. Que Deus lhes pague e que nós possamos retribuir através do esforço próprio, talhando as nossas almas com o Evangelho e a vida de Jesus. Guarda-nos de todo mal, mas principalmente dos males que ainda há dentro de nós. Que nós possamos, através desse talhamento, moldar essa força no rumo do amor e da caridade. É o desejo de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.